Estamos de volta com o programa Em Discussão de hoje, tratando sobre o combate ao trabalho escravo, conversando com a procuradora do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, doutora Marcela Asfora. Doutora Marcela, o que a legislação brasileira prevê e traz para punir quem utiliza dessa prática de trabalho análogo à escravidão aqui na Paraíba, os responsáveis por isso? Então, existem várias searas. Nós temos a seara administrativa, a civil e a criminal, né? Na seara administrativa, o que é que acontece? Quando se realiza a fiscalização e se verifica a situação do trabalho escravo, ela é configurada, então o trabalhador ele é resgatado daquela situação, ele é retirado daquele momento ali, daquele local. Há o pagamento das verbas rescisórias, no momento, pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, se necessário, faz a interdição do local e também há o recebimento de seguro-desemprego por esses trabalhadores, né, para aquele momento, e são lavrados autos de infração. E aí o empregador vai pagar a multa administrativa. No âmbito do Ministério do Trabalho, esses autos de infração, eles têm um trâmite todo dele, depois que há o trânsito em julgado administrativo, ou seja, nessa seara, aquele empregador ele é inserido numa lista suja. Essa lista suja, ela é atualizada a cada 6 meses, toda a população tem conhecimento, é dado publicidade a esses empregadores, e além disso, ele tem algumas sanções, como a impossibilidade de obter empréstimos com instituições públicas financeiras. Essa é uma situação. Nós temos também, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, nesse momento da operação, a possibilidade de apresentar à empresa a possibilidade de firmar um termo de ajuste de conduta, em que ela vai se comprometer a alterar aquela realidade que ali foi encontrada, né, de acordo com as sanções, com as irregularidades, então, que ela vai se comprometer a cumprir a legislação trabalhista, e isso tudo é estabelecido de forma minuciosa dentro desse termo de ajuste de conduta. E há também o pagamento de indenização por dano moral individual para cada trabalhador e indenização por dano moral coletivo. Se o termo de ajuste de conduta ele não é firmado, então ingressa-se o Ministério Público do Trabalho com a ação civil pública. Além da seara criminal também, que vai para o Ministério Público Federal, e a partir daí há a possibilidade, inclusive, de uma ação penal ser proposta. E é importante dizer que quando há uma condenação judicial, seja na área trabalhista, seja na área penal, essa empresa, esse empregador, ele fica 5 anos em possibilidade de participar de qualquer licitação, né? Então, nós temos essas perspectivas de punição para essas empresas e empregadores que são identificados em situação de exploração de trabalho na escravidão. A senhora falou no bloco anterior de que o número de denúncias, né, tem aumentado no Brasil, fruto dessa campanha de conscientização do Ministério Público e dos próprios órgãos. Inclusive, a Assembleia também já encampa essa luta e promove campanhas também de combate ao trabalho escravo no Brasil, especificamente aqui na Paraíba. Mas como que o trabalhador, ou alguma pessoa, um familiar, um parente, um amigo, ou até mesmo um cidadão comum, que consiga identificar de que uma pessoa, que um trabalhador está sendo explorado, como é que ele pode fazer para denunciar? Existe algum número de telefone, é o Disque 100, ou existem outros contatos para que seja feita essa denúncia? Sim, existem os contatos. Existe o Disque 100, como foi mencionado, é em âmbito nacional, é um canal do Ministério dos Direitos Humanos, governo federal, então qualquer pessoa pode ligar e fazer a sua denúncia. Também é possível através de um app, que é o MPT Pardal, né, pode ser baixado tanto no sistema Android quanto no iOS, e lá a pessoa pode fazer a sua denúncia. Também pode ser feito através do site do Ministério Público do Trabalho, é o www.mptdeministériopublicotrabalho.mpdministériopublico.br, então www.mpt.mp.br, e a partir desse momento é importante dizer que as pessoas que forem realizar essas denúncias, elas precisam dar a maior quantidade de detalhes possível para que o grupo realmente possa ir realizar a operação. Essa denúncia ela pode ser feita de forma identificada, então a pessoa pode dizer o seu nome e pode ficar público, pode ser de forma sigilosa, ele informa a sua identificação, mas pede o sigilo, então o procurador vai ter conhecimento, mas isso não é publicizado. E também pode ser feito de forma anônima, às vezes as pessoas têm muito receio de se identificar,
e pode fazer de forma anônima, mais uma vez ressaltando a necessidade de expor com maior quantidade de detalhes das circunstâncias para que a fiscalização possa ter um conhecimento prévio e poder chegar naquele local. Tá, a senhora falou um detalhe importante que muitas pessoas acreditam que esse tipo de trabalho análogo à escravidão aconteça muito em cidades pequenas, né, do interior, tão concentradas, principalmente aqui, nesse caso, que tem chamado a atenção aqui na Paraíba, que são as pedreiras. E as pessoas podem ficar receosas de fato de fazer uma denúncia, sofrer represálias. Geralmente essas pessoas têm um poderio econômico muito forte. Então, é garantido esse sigilo. Então, quem quiser pode, inclusive, não se identificar ou pode fazer essa identificação, mas o seu nome será preservado. Exato, exatamente. Lá na própria denúncia tem um campo em que pergunta se ele deseja manter o sigilo. Ele especifica que sim, então aquelas informações elas serão sigilosas. Ou também podem fazer sem se identificar. Doutora, existe um perfil comum entre esses trabalhadores que são resgatados, que são identificados, que estão sujeitos, estão passando por essa situação de trabalho análogo à escravidão aqui na Paraíba? Existe, né? E aí o perfil é aquela maior vulnerabilidade. A gente consegue identificar que são pessoas que, em regra, não têm o ensino fundamental ali, o ensino fundamental 1 incompleto, não fizeram sequer até o 5º ano de ensino fundamental. Então, são pessoas que têm a maior dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Muitas são também vítimas de trabalho infantil. Então, no momento que estão, além de quanto crianças, no início da adolescência, acabam trabalhando, isso faz com que tenham uma evasão escolar, ou se continuar frequentando a escola, na realidade apenas frequenta, mas não conseguem efetivamente absorver todo aquele conteúdo. E são pessoas que acabam ficando ali mais vulneráveis para estarem dentro dessa circunstância de um trabalho degradante. A maior parte também são homens, ali de 18 a 24 anos, então é importante a gente mencionar isso, porque é o momento que o homem está iniciando o trabalho, muitas vezes não é casado ainda, e nessa circunstância é importante alertar para essas pessoas que recebam propostas vantajosas de saírem da Paraíba, de irem para outro estado, porque não tem filhos, porque não tem esposos, não tem ainda uma família constituída, estão mais, digamos assim, disponíveis para viajar, e tem muito cuidado nessas propostas para realmente identificar se elas são verídicas ou não. Doutora Marcela, como as políticas públicas podem atuar para ajudar a prevenir essa exploração do trabalhador? Extremamente importante, né? Porque, como a gente vê pelo perfil, são aquelas pessoas que estão numa renda social menor, numa maior faixa de vulnerabilidade social. Então, aí, eu acredito que toda a sociedade ela precisa se envolver, eu sempre digo isso. No momento que nós estamos aqui nesse programa, que a TV Assembleia abre esse espaço, é uma forma de combater, é uma forma de prevenir, é uma forma de levarmos a informação para a sociedade. No momento em que a Assembleia se propõe a fazer uma sessão especial, como nós fizemos no ano passado, com a deputada Camila Toscano, deputado Chior, e nós podemos falar para a sociedade, também é uma forma de buscar uma prevenção, né? Então, a gente precisa realmente da sociedade como um todo para ajudar, além de políticas públicas voltadas pelos municípios, que é o que nós vamos buscar nessa questão das pedreiras, mas também nós temos a COETRAI, que é um órgão vinculado à Secretaria de Direitos Humanos do Estado, que desenvolve um trabalho voltado também para não só a assistência prévia, mas também especial pós-resgate, junto com a assistência social dos municípios, porque existe isso também. Nós fazemos esse trabalho de conscientização pré, existe também o momento da repressão, que é quando ocorre o trabalho escravo, são realizadas as fiscalizações, mas também a gente se preocupa com o pós, né? Porque o trabalhador sai dali e ele vai para onde? Então, além de receber as verbas rescisórias, a indenização por dano moral individual, 3 meses de seguro-desemprego, esses trabalhadores eles são encaminhados para a assistência social dos seus municípios. Vai verificar se eles estão no Cade Único, se eles podem ser beneficiados de algum benefício do governo federal, se eles podem ser inseridos no mercado de trabalho, se precisa de uma capacitação, são também acompanhados através do Cine. Então, toda essa estrutura ela é mobilizada para que aquele trabalhador ele não volte a ser uma vítima do trabalho escravo. Perfeito.
Doutora Marcela, infelizmente a gente está chegando ao fim do programa, né? Televisão a gente tem um tempo curto, mas as portas aqui da TV Assembleia estão sempre abertas para abraçar as causas do Ministério Público do Trabalho. Eu queria deixar esse sinal para a senhora fazer algumas considerações finais, algum tema importante que a gente não abordou aqui. A senhora fique à vontade. É importante dizer que esse mês de abril é um mês também de combate aos acidentes de trabalho, né? Estamos desenvolvendo aqui o Abril Verde. É importante dizer que é uma campanha que nasceu aqui na Paraíba e hoje tem uma conotação nacional. Também os dados são muito alarmantes. A cada dia, 5 trabalhadores paraibanos, pelas estatísticas que nós temos, eles são afastados do trabalho em razão de acidentes de trabalho, então realmente é uma quantidade muito grande. E considerando que o trabalho escravo aqui na Paraíba, ele tem esse viés da degradância, da inexistência da observância das normas de saúde e segurança, do mínimo da dignidade do trabalhador, ou seja, observar o trabalhador de forma mercantil e não considerando os direitos humanos daquele trabalhador, nós estamos desenvolvendo, agora no mês de abril, junto às construtoras, um evento, né, uma audiência coletiva com as construtoras para informá-las sobre a situação, sobre o que é o trabalho escravo, sobre como combater isso em canteiros de obras, buscando a responsabilização delas também, né? E fizemos esse evento, essa audiência coletiva, dia 3 de abril aqui em João Pessoa, e iremos fazer também em Campina Grande, no dia 22 de abril, e esperamos que dessa forma seja através dessa conscientização, não encontremos novamente um número tão alarmante de trabalhadores. Porque, afinal de contas, todos os trabalhadores estão ali para colaborar com o desenvolvimento dessa atividade que é tão importante no nosso Estado e que ela traga não só crescimento, mas um efetivo desenvolvimento social para todos e que o trabalho lá seja um trabalho digno, seja um trabalho decente. Uma vez, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos prestados hoje. A gente fica por aqui, o programa de discussão encerra por aqui, mas a gente convida você a permanecer na nossa grade de programação da TV Assembleia, no canal 8.2 TV aberta e também através das nossas redes sociais. Até mais.